Conflito. Conflito não é um problema de contexto, de onde você está inserido ou as pessoas com quem você está convivendo. Conflito é um problema de humanidade. Quando a gente vai para o livro do Gênesis, que significa o livro do começo, o livro dos princípios, ele registra exatamente isso. Primeiro, a humanidade se rebela contra Deus e, em rebelando-se contra Deus, ela passa a viver uma inclinação para praticar aquilo que é egoísta, que é egocêntrico. Se afasta de Deus e se afasta um do outro. Quando Tiago, o irmão do Senhor, vai descrever de onde vêm as guerras que existem entre vocês, ele diz que vem do coração. Então, o conflito é um problema de humanidade. Por que é tão importante pensarmos nisso? Porque não basta mudar de lugar. Às vezes a gente tem um conflito em um determinado lugar, falando, aqui não está bom, estou tendo conflitos, eu vou para outro lugar. Mas você não vai amadurecer, você vai descobrir outras formas de conflito. Quando nós nos deparamos com um conflito, nós temos que pensar, aqui eu tenho uma oportunidade. Essa montanha não é um obstáculo, é uma oportunidade. Porque se eu lidar bem com esse conflito, eu vou crescer, eu vou amadurecer. E se eventualmente eu precisar mudar o meu contexto, como sujeito inserido num determinado contexto, eu vou saber lidar com os novos conflitos que surgirão. Porque eu amadureci. Mas se eu não aprender isso, eu vou ficar mudando de trabalho para trabalho, de igreja para igreja, de família para família. Porque a gente vai estar nesse estado. Veja só. Já disseram que o conflito é como você olhar assim, um graveto. As pessoas costumam resolver seus conflitos assim. Numa ponta, você tem aqueles que praticam defesa. Essa turma aqui é da negação. Eles fingem que não existe um conflito. Fingem que não existe uma diferença. Esse aqui é o tipo de gente que, se ficarem muito ofendidos com alguma coisa, eles vão dizer assim, olha, se você fizer isso comigo, eu me mato. Se você fizer tal coisa, eu fujo, eu vou embora. Essa é a turma da defesa. E há outros que estão aqui nesse outro extremo do espectro de resolução de conflitos. Eles dizem assim, olha, se você fizer alguma coisa comigo, eu te mato. Perceberam a diferença? Esse aqui eu me mato, esse aqui eu te mato. Esse aqui diz assim, eu fujo. Esse aqui diz assim, eu te mando embora. Pega tuas coisas e some dessa casa. Agora, tanto defesa quanto ataque na resolução de conflitos, está errado. Está errado. Nós temos uma proposta bíblica que nos dá um equilíbrio para esse processo de tomada de decisão e resolução de conflitos, que se chama ser pacificador. Ser pacificador não é ser pacifista no sentido de ter absoluta neutralidade, mas de usar recursos bíblicos para encontrar um ponto de equilíbrio e harmonia nas nossas relações. Jesus disse que quando nós somos pacificadores, nós somos mais do que felizes, porque seremos chamados de filhos de Deus. A primeira oportunidade que nós temos na resolução de conflitos é glorificar a Deus. Mas a segunda oportunidade que nós temos é de fazer uma autoavaliação. No Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, numa sessão chamada o Sermão do Monte, Jesus tem vários ensinamentos, alguns mais compactos, outros mais extensos, mas ele diz assim, no capítulo 5, que nós deveríamos, quando vamos levar uma oferta, capítulo 5, versículo 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Veja, vai reconciliar com o teu irmão, antes das práticas litúrgicas no ambiente de igreja, reconcilia com o teu irmão. E no capítulo 7, Jesus descreve ainda o seguinte, versículo 3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? A maioria dos estudiosos concordam que isso aqui era uma piada para aqueles dias. A gente não entende bem o humor do primeiro século, porque Jesus usa um exagero de linguagem. Ele diz assim, que alguém tem uma partícula pequena no olho, um cisco, e a gente se levanta e critica e reclama e observa e fala daquilo. E Jesus disse assim, você numa situação dessa de conflito tem que se avaliar. E esse tronco que está no seu olho?
Uma montanha, que é o conflito, nos dá a oportunidade, primeiro, de glorificar a Deus. Segundo, de avaliar a nossa própria vida. E avaliando a nossa vida, a gente tem que pensar, puxa, será que eu não estou tentando tirar o cisco do olho daquela pessoa que me ofendeu, enquanto eu mesmo estou carregando uma trave imensa no meu olho? Como é que a gente deve avaliar? Será que eu sou crítico demais? Será que eu sou sensível demais? Será que eu sou áspero demais? Antes de tirar o cisco do olho do outro, eu preciso avaliar esse tronco que está no meu olho.